vocês, mas eu adoro um policial. Acho que policial é uma leitura muito bacana para as férias. Minhas férias terminaram agora. E eu gosto desde a Agatha Christie até o nosso autor de hoje, que é este aqui, o Scott Turow. O Scott Turow, essa caixa é uma caixa própria para as férias, é uma caixa com 3 livros de bolso, né? São 3 livros, não é bem uma edição que caiba dentro de um bolso, né? Mas é uma edição mais barata, de um tamanho menor, e que não é uma edição nova, mas é uma edição que você ainda acha para comprar. Então é uma edição legal, que não é muito grande, muito volumosa, que dá para você levar para umas férias. E tem vários livros, né, que são assim, e eles sempre colocam nessas caixas o principal romance daquele escritor. No caso de Scott Turow, o livro mais famoso dele, que é o que nós vamos falar hoje, é esse aqui, Acima de Qualquer Suspeita. Acima de Qualquer Suspeita também não é um livro que foi lançado recentemente, é um livro já com algum tempo aí de estrada, mas é um livro muito interessante para a gente falar de livro policial. Por quê? Porque ele é muito bem escrito, né? O Scott Turow, ele é um bom escritor de histórias policiais. Então, antes de falar no livro, vamos falar um pouquinho do Scott Turow. O Scott Turow, ele começa a vida dele como advogado, né? Ele vai conhecer então muito bem os bastidores de como funciona uma promotoria, uma defensoria pública, tal, e ele vai usar este conhecimento que ele tem para escrever os seus romances. Então ele tem 2 habilidades que são muito bacanas num escritor de policial. De um lado ele tem o domínio da técnica, né? Ele tem o domínio da escrita, e do outro lado ele tem o domínio deste ambiente, que é o ambiente de tribunais. O Scott Turow, ele entende tanto de crime, ele entende tanto de processos penais, que ele foi, juntamente com políticos e importantes juristas dos Estados Unidos, eu esqueci de falar, ele é americano, né, o Scott Turow, ele participou até de uma comissão, né, uma comissão federal para estudar a lei da pena de morte nos Estados Unidos, para discutir a pena de morte. Então, isso mostra como ele não apenas entendido no assunto, mas como ele é respeitado. Então, quando você tem uma figura assim de grande credibilidade, e essa figura começa também a escrever policial, obviamente tem um grande sucesso. O Turow já escreveu 11 best-sellers. Vejam bem, eu não estou falando que ele escreveu 11 livros, eu estou dizendo que ele escreveu 11 best-sellers, ou seja, ele escreveu livros que foram sucessos de venda, venderam milhões de exemplares pelo mundo. Mas, até hoje, Acima de Qualquer Suspeita continua sendo o seu livro mais importante. Eu sempre recomendo uma porta de entrada para um autor. Eu acho que e às vezes eu opto por não começar pelo livro mais importante daquele autor, começar por outro para entender a obra. Mas no caso do Turow, já disse, é uma leitura gostosa, uma leitura que você faz de forma até descompromissada, e eu aconselho que você comece justamente pelo mais famoso, pelo melhor, até hoje, que é Acima de Qualquer Suspeita. Quero dizer também que Acima de Qualquer Suspeita se transformou em filme, foi o primeiro livro de ficção do Scott Turow e foi publicado lá em 1987. Quando foi feito o filme, que também teve muito sucesso, quem veio no papel principal,
que é o personagem principal do livro, foi o ator Harrison Ford. Acho que é uma boa dica. Agora vamos falar um pouquinho do enredo, né? Vamos falar um pouquinho da história de Acima de Qualquer Suspeita. O título é uma dica, né? Acima de qualquer suspeita, provavelmente o criminoso vai ser aquele que nós todos não vamos nunca desconfiar. Então, para quem gosta de adivinhar quem é o criminoso, essa aí é uma boa dica que o Turow nos dá. Ela conta a história de um promotor. Esse promotor chama-se Rusty Sabish, que é um profissional dedicado. Ele é casado com uma mulher bastante complexa, que gosta de ficar em casa e dentro do seu universo, que é a Bárbara, e ele tem um filho pequeno. E tudo parece absolutamente normal na trajetória do Rusty. A gente sabe que ele é um bom promotor, ele não é o promotor-chefe, ele é o segundo homem ali na promotoria, e essa vida aparentemente dele é normal, ele trabalha muito, até o dia em que uma colega sua, a Caroline Polemos, ela é brutalmente assassinada. E quem é o escolhido, quem é a pessoa lá na promotoria que vai investigar a morte da Caroline? Justamente o Rusty. Ele vai ser o responsável pelas investigações. Seria tudo muito normal, ele é o segundo homem, o promotor-chefe, ele está envolvido com a sua reeleição, quando nós, leitores, descobrimos que ele, o Rusty, tinha sido amante da Caroline. Todo mundo não, né? Só nós, leitores, é que saberemos que eles tinham sido amantes, mas mesmo sem que as pessoas saibam que eles são amantes, as pessoas sabem que o Rusty esteve na casa da Caroline. Então ele se torna um dos principais suspeitos. E para nós que sabemos, nós leitores que sabemos que ele tinha sido amante da Caroline, claro que a gente desconfia mais do Rusty todo certinho, né? O personagem todo certinho. Claro, eu já falei das eleições que estavam acontecendo. Também há um cenário político de fundo, né? Envolvendo o promotor-chefe, que é o chefe do Rusty na disputa pela reeleição, justamente com o desafeto do Rusty, que é um cara que já trabalhou com o Rusty, que agora está, se ele ganhar as eleições, ele será o chefe do Rusty. Então tudo isso, todo esse cenário político, esse cenário das eleições, vai se entremear com o assassinato da Caroline. Eu não vou me estender mais, porque senão eu vou dar spoiler, e o bacana de você ler um livro policial é justamente você ir descobrindo aos poucos, você vai tendo as dicas, né, de quem pode ser o assassino. Gosto do Scott Turow porque ele faz isso muito bem. Ele sabe o momento de te dar cada dica. Então, quando você for ler Acima de Qualquer Suspeita, perceba como é bem construída essa história. Como você não fica sabendo antes, dificilmente, né, você vai descobrir quem é o assassino. Isso fica, sim, para as últimas páginas. Então tá aí a dica, se você quiser ler um policial, eu recomendo o antigo, mas sempre bom, Acima de Qualquer Suspeita. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e vamos continuar falando de romances policiais, porque é sempre uma leitura muito leve e muito gostosa. Até mais, até o próximo post.